Bem, gente, nós vamos falar agora um pouco sobre algoritmos recursivos. Então, a análise de algoritmos recursivos envolve usualmente a gente pensar em recursão. Então, esse exemplo aqui a gente já fez, o fatorial recursivo. Então, quando eu calculo quantos passos um algoritmo recursivo faz, normalmente eu calculo quantos passos o caso base faz. O caso base é aquele que não é aquele terminativo. Então, quando eu pergunto quem é fatorial de 0, esse if me dá, se n igual a 0, retorne 1. Esse é o caso base. E o passo da recursão é quando eu tenho que eu resolvo a função, chamando ela novamente, fazendo alguma coisa, mais a chamada dela novamente. Então, quando eu faço análise da função, eu tenho que fazer análise da quantidade de passos do caso base e do passo indutivo, do passo da recursão. Então, quando eu tenho aqui, se n for igual a 0, retorne 1, eu só vou executar isso, um if e um retorno. Um passo, dois passos, vou executar 2 passos. Então, eu digo que t de n é 2 quando n é igual a 0. Ok? Bem, se não for isso, o que é que eu vou fazer? Eu executo o if, vou para o else, em que eu tenho um return, então passo, 2 passos, e o que mais a chamada de fatorial de n-1. Então, eu vou ter 2 passos mais o t quando não é n, quando é n-1. Então, eu vou ter 2 mais t de n-1. Esse seria o passo recursivo. Vocês conseguem perceber isso, gente? Em Lídia, Celiane. O professor, eu gostaria que você explicasse de novo, que eu não entendi o que é essa recursividade, como você falou. Tá. A gente já fez essa questão, a gente já falou aqui sobre essa função fatorial recursiva, não já? Não sei se vocês se lembram. Eu lembro que você explicou, deu um exemplo de como um código, um pseudocódigo para resolver um problema fatorial, né? Deixa eu mostrar aqui novamente. Vamos fazer aqui, esse exemplo aqui do fatorial recursivo. Fatorial, matematicamente falando, assim, não é... Esqueça a programação. Matematicamente falando, eu posso definir a função fatorial da seguinte forma. Eu posso dizer, por exemplo, que fatorial de n é 1 vezes 2 vezes 3 vezes n menos 1 vezes n. Ok, gente? Não é isso o fatorial? Sim. Eu tenho uma definição que ela é mais de base, que seria o seguinte. Por definição, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. Qualquer número fatorial vai ser n vezes n menos 1 fatorial. Certo? Bem, eu posso até esquecer esse daqui. Esse daqui de 1 fatorial, ele acaba caindo em 1 vezes 0 fatorial. Acaba caindo nesse caso aqui, né? Então, eu tenho esse caso como base e esse aqui como passo. Né? E aqui é um caso que é uma definição matemática que a gente tem, mas é um caso que a gente não vai gastar tempo com ele. E aí, o que é que eu faço, gente? Eu peguei essa definição matemática e eu transpunho essa definição matemática
para o código, certo? Como é que eu transponho essa definição matemática para o código? Eu tenho que ver qual é o valor de n. Se n for 0, retorno menos 1. Se não, eu retorno n vezes fatorial de n menos 1. Então, eu faço dessa forma. Tá claro isso, gente? Acho que sim. Acho que a dúvida maior, no caso, era entender esse processo, como você tinha falado aqui, do passos base e dos passos recursivos. É isso que eu não tinha entendido. E no caso, o primeiro sempre vai ter esse primeiro passo base, que vai ser o fatorial de 0, vai ser 1. Isso. E os passos recursivos, que vai ser a quantidade de vezes, então ele vai ter que se repetir. Porque aí o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, 5 fatorial, 5 fatorial é quem? É 5 vezes 4 fatorial, não é isso? Isso. Não é isso, gente? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver quem é 4 fatorial, que é quem? 4 vezes 3 fatorial. Eu vou ter que fazer o quê? Resolver quem é 3 fatorial. Que é 3 vezes 2 fatorial. E aí eu vou ter que resolver quem é 2 fatorial. Que é quem? 2 vezes 1 fatorial. Aí eu vou resolver quem é 1 fatorial. É 1 vezes 0 fatorial. E eu sei que 0 fatorial é quem? Aí que eu vou para a base. A base é quem para a brincadeira. Ele diz assim, ó, 0 fatorial é 1. Eu vou substituir na quinta. Então vai ser 1, que dá 1. Né? E aqui vai ser 2 vezes 1, que dá 2. E aqui vai ser 3 vezes 2, que dá 6. E aqui vai ser 4 vezes 6, que dá quanto? 24. E aqui vai ser 5 vezes 24, que é 120. Vocês entenderam, gente, a ideia? Então, a ideia seria de separar algo e simplificá-lo. Seria isso? Não, a ideia é a seguinte. Porque se apegar à palavra recursão, a palavra em si, por definição, é isso, entendeu? Não é isso ou eu estou errada? Aquela questão da divisão e conquista de dividir algo grande até deixá-lo o mais simples possível. Ou eu estou totalmente equivocada? Ó, a ideia da recursão é o seguinte, a gente pegar definições simples, mas que são definições que elas usam a própria função. Então, essa definição aqui, ela é simples, não é? Só que para eu resolver um fatorial de n, eu vou precisar saber quem é o fatorial de n menos 1. Certo? Certo, gente? Sim, sim. Perfeito. Então, aqui eu estou mostrando como é que a gente aplica isso na prática. 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. Aí eu tenho que resolver quem é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 fatorial, e assim sucessivamente. Até chegar no caso base, que é o caso que eu já conheço, que já foi definido antes,
que 0 fatorial é 1. Entendeu? Entendeu, gente? A ideia? Hein, pessoal? Acho que sim, professor. Ótimo. Então, gente. Vamos seguindo adiante. Então, aqui, o que eu tenho aqui na função int_fatorial int_n é em forma de linguagem de programação a representação dessa definição matemática. Certo? Então, a definição da função matemática, eu estou pegando e trazendo essas definições. Certo? Aí, como que a gente vai resolver? Como é que a gente vai saber quantos passos eu gasto para realizar essa função? Eu faço da mesma forma que eu faço antes, eu conto os passos, pensando no pior caso. Certo? Então, eu vou contar os passos pensando no pior caso. Bem, então, quando n for 0, eu realizo 2 passos, que vejo se n for igual a 0, o if e o return. Então, t de n é 2 quando n é 0. O número de passos é 2 quando n for 0. Se não, então eu não vou realizar esse retorno. Se não for 0, eu vou realizar o if, vou realizar o return, 1 passo, 2 passos, e vou realizar a chamada da função para n-1. Então, 2 passos mais a quantidade de passos que eu vou ter quando n é menos 1. Então, a definição é essa. Certo? E pensando em definição, eu sei que aqui, quando 5 fatorial que foi 120, t de n aqui no algoritmo vai ser 2 mais t de 4. T de 5. Eu vou calcular aqui t de 4. Quando eu calcular 4 fatorial, que é 2 mais t de 3. Calculo t de 3. Quando calcular 3 fatorial. 2 mais t de 2. Calculo t de 2. 2 mais t de 1. Calculo t de 1. 2 mais t de 0. E calculo t de 0, que é 2. Então, aqui eu vou ter 2, 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. 2 mais 6, 8. 2 mais 8, 10.
2 mais 10, 12. Se eu tentar achar uma lógica aqui, a gente vai ver mais ou menos que vai ser uma coisa do tipo T de N é igual a 2 mais 2 vezes N. Basicamente isso. Ou seja, esse algoritmo vai ser da ordem de N, é um algoritmo linear. Basicamente é isso, gente, quando eu falo aqui de achar a quantidade de passos do fatorial recursivo. Tá claro, pessoal? Sim. Bem, então, uma vez que eu acho o comportamento, eu vou tentar, a partir do comportamento, tentar desenvolver e tentar achar um padrão. Por exemplo, essa função aqui, fn-1 mais n mais 1. Eu tento desenvolver ela, aí de repente eu descubro que um padrão para um determinado valor de base, que eu acho que o padrão dela aqui é fn é meio de n ao quadrado mais 3n mais 2. Você acha um padrão. A ideia basicamente é essa. Muitas vezes a recorrência é do tipo divisão e conquista. Então, o problema é subdividir em duas partes. Então, a gente tem um problema, a gente divide o problema em duas partes, ou mais partes, resolve essas partes e depois recombina. Isso é uma outra forma de resolver problemas recursivos. Aí, a gente vai falar deles agora quando a gente entrar no... Agora, os algoritmos de merge sort e quicksort. Então, professor, nem todos os algoritmos que são recursivos, de fato, eles são lineares, né? Não, nos algoritmos recursivos nem todos são lineares. Cada um vai ter um padrão. Cada um vai ter um padrão. Certo? Então, a gente vai trazer aqui problemas como, por exemplo, T de N A, T de... Não, eu vou dividir o problema em partes diferentes, depois vou juntar essas partes. Não vou falar agora do teorema Messi a priori, porque eu quero primeiro introduzir a vocês a ideia do merge sort, para a gente ver uma coisa mais palpável, certo? Você me deu só um minutinho para pegar uma água. E aí a gente começa aqui.
Ainda não cheguei a marcar a atividade, não, Isadora. Vou começar a subir essas coisas para vocês. Porque na última aula eu não pude vir porque eu tive um falecimento na minha família, por isso que eu perguntei se você tinha marcado nesse meio tempo, entendeu? Não, não marcamos não, meus pêsames. Mas eu ainda vou estruturar isso, estou querendo fazer umas coisas um pouquinho diferentes esse semestre para ficar mais tranquilo para vocês. Certo? Ok, obrigada. Então vamos lá. Professor, boa noite. Teria como o senhor dar uma explicadinha melhor na contagem do algoritmo da recursividade, por favor? Oi? Sim, a gente... Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro falar um pouco da ideia geral do mestre de sorte e depois eu vou retomar ao teorema mestre, que eu falei dele só passando, que existe uma forma de calcular esse tipo, mas eu não falei sobre ele ainda, certo? Então a ideia é a gente fazer esse approach. Ok? Então, a abordagem é divisão e conquista. Qual a ideia do mestre de sorte, gente? A ideia é a seguinte. Se você pegar um algoritmo como a inserção, ele é n ao quadrado, certo, gente? Ele é quadrático. Inserção ou seleção, ou a bolha, eles são quadráticos, concordam? Eles são algoritmos quadráticos. E aí tem uma coisa interessante. O tempo que eu gasto no algoritmo quadrático para ordenar um vetor de tamanho n é 1. Se esse vetor for 2n, qual é o tempo que eu vou gastar? Hein, gente? Vocês sabem me dizer? O dobro, né, professor? Não. Não? Vai ser o quê? Não. Pensa um pouquinho. O algoritmo, a inserção ela é quadrática. Então, se eu tenho um vetor com o dobro do tamanho, eu vou gastar quanto tempo? Elevado ao quadrado, né? Tempo elevado ao quadrado. Exatamente. Vou gastar 4 vezes mais. E aí acontece uma coisa interessante. Se eu tiver um vetor com 16 posições e eu gasto, por exemplo, 100 segundos para ordenar ele, 2 vetores com 8 posições cada, eu não vou gastar para cada vetor desse 50 segundos, eu vou gastar 25. Aí vocês, então eu posso, se eu posso ter 2 vetores ordenados com 8 posições cada, bem mais rápido do que um vetor grande ordenado de 16 posições. E se eu tiver 2 vetores ordenados e quiser desses 2 gerar um vetor ordenado grandão, é um algoritmo simples. Eu vou vendo em um, vendo em outro e vou pegando aquele menor e vou trazendo. É um algoritmo muito simples, pequeno, fácil de resolver. E esta abordagem que você divide o vetor grande em 2 pequenos, e aí esses 2 pequenos você ordena e combina a solução, é a base do mestre de sorte.
Então, a base do médio de sorte é você fazer isso. Vocês entenderam qual é a ideia básica que eu estou falando, gente? Hein? Aí, pessoal. Acho que entendi, professor. Agora eu achava que os vetores ou eles eram de ordenação ou eles eram recursivos, mas eu estou entendendo que não, que na verdade a recursividade é uma característica que pode vir a estar presente em alguns grupos de algoritmos. Né? Exatamente, a ideia é essa. Então, eu vou usar um método de recursividade que a gente chama de dividir para conquistar. A gente divide a entrada em conjuntos menores, resolve essas menores e depois combina as soluções. Basicamente é isso. Então, imagine que eu tenho essa entrada aqui, esse vetor com 8 posições. Eu vou pensar nele como 2 vetores, um de 4 posições iniciais e outro de 4 posições finais. Ordeno essa primeira metade, vou obter aqui 5, 26, 33, 47. Ordeno essa segunda metade, 15, 38, 64, 99. E aí eu vou combinar as duas metades, que a gente chama de intercalar. Quem é o menor, 5 ou 15, gente? Hein? Quem vai ser o menor, 5 ou 15? Sim. Sim. Então, eu vou pegar o 5. Depois, 26 ou 15? 15. Depois, 26 ou 38? 26. Depois, 33 ou 38? 33. Depois, 38 ou 47? 38. Depois, 47 ou 64? 47, 64, 99. Depois, sobrou 64 e 99. Esse algoritmo de intercalar é um algoritmo simples. Você vai fazer basicamente um for de 0 a n menos 1, de 0 a n, for igual a 0 até i menor que n. Vai varrer. Você vai comparar um vetor 1 e um vetor 2. Qual é o menor de cada ponto, né? E vai atualizando um J e um K. É muito simples você fazer isso. Mas no caso, professor, essa divisão, ela, acho que você vai terminar explicando mais para frente. Vou esperar. Oi? Não, porque no caso, nos algoritmos que a gente fez de ordenação, tudo fica n sobre 2. E isso aqui, quando menor é a entrada, mais rápido é a execução. Então, são algoritmos que não são indicados para quando quando você tem muito dado, quando o n é muito grande. Mas quando o n é menor... Isso. A gente vai entrar agora nesse ponto. Então, aqui, ó. A ideia basicamente é essa. Eu vou ter essa primeira parte ordenada, a segunda parte ordenada. Eu poderia ordenar a primeira parte usando a inserção e a segunda parte usando a inserção. Aí eu vou gastar metade do tempo que eu gastaria para ordenar tudo usando a inserção. E um pouquinho mais de tempo a mais só para intercalar as duas metades ordenadas. Certo? Então, eu poderia fazer isso, já teria um ganho interessante no algoritmo. Mas o saque interessante se eu tenho um vetor com 1 milhão de posições, eu vou ordenar as primeiras 500 mil posições, ordenar as segundas 500 mil posições e depois intercalar, já resolvo o meu problema quase gastando um pouco mais da metade do tempo que eu resolveria aplicando a inserção diretamente no 1 milhão de posições. Mas eu posso, para essa primeira metade, fazer a mesma coisa. Ter 250 mil, 250 mil, depois intercalar. Para a segunda metade, 250 mil, 250 mil, depois intercalar.
E aí eu vou fazendo isso até que eu tenha um vetor, vetores muito pequenos, em que aplicar a inserção seja trivial. Então, eu vou resolver recursivamente, eu vou pegar a primeira metade, chamar o algoritmo novamente para ele ordenar. Pegar a segunda metade, chamar o algoritmo novamente para ele ordenar. E aí, quando eu obtiver as metades ordenadas, eu intercalo. Mas, professor, nesse caso, o Magic Sort ele vai continuar assim na escala quadrada, né? Quadrática, não sei. Não, aí é que tá, a gente vai calcular isso ainda. Então, eu tenho aqui, ó, Magic Sort, intercala. Eu vou aplicar primeira metade, segunda metade, depois intercalar. Metade, segunda metade, depois intercalar. Intercalar é você identificar quando é que você vai pegar da primeira ou da segunda metade para retornar um novo vetor. O problema do Magic Sort é que para fazer essa intercalação, eu vou precisar de um vetor auxiliar. Porque eu vou pegar o vetor original, a primeira, segunda metade que está no vetor A, e vou ordenar, jogar isso no vetor B. Então, o vetor B que vai estar ordenado. E aí, esse vetor B vai substituir o vetor A no final. Então, esse algoritmo, ele é um pouco custoso. Mas, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó, gente. Todo desordenado. Aí eu vou ordenar a primeira metade e ordenar a segunda metade. Ordenar a primeira metade implica em quê? Ordenar a primeira parte da primeira metade e a segunda parte da primeira metade. Que isso vai implicar em ordenar essa parte, depois essa. Depois eu vou juntar as duas. Ordenar essa parte, depois essa, depois eu vou juntar as duas. Depois eu combino essa com essa e junto. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Fiz isso para a primeira metade, faço isso para a segunda metade. Certo? Do mesmo jeito. Certo? Eu não entendi muito bem, não. Não poderia botar o slide e explicar novamente. Ó, eu tenho esse vetor imenso, certo, gente? Sim. Primeira metade, quem vai ser? 6, 2, 8, 5, 10, 9, 12, 1. Para essa primeira metade, eu vou chamar o Magic Sort. E vou chamar esse sort também para 15, 7, 3, 13, 4, 11, 16, 14. Segunda metade. Aí, na resolução da primeira metade, esqueça a segunda metade. Eu vou dividir em duas partes, 6285, 10, 9, 12, 1. Nessa primeira parte, 6285, eu divido em duas partes, 6285. E aí, eu vou dividir 62 em 6 e 2, que o intercalo fica 2 e 6. 8 e 5, que o intercalo fica 5 e 8. Então, resolvi isso aqui. Combino esses dois resultados. 2, 6, 5, 8. O intercalo fica 2, 5, 6, 8. 10, 9, 12 e 1. 9, 10. Quebro duas partes, 10, 9, 12 e 1. Depois eu quebro 10, 9, 10 e 9. Intercalo fica 9 e 10, 12 e 1. Intercalo fica 1 e 2. 9, 10, 1 e 2. O intercalo vai ficar 1, 9, 10 e 12. Intercalando 2, 5, 6, 8 com 9, 10, 11, 10, 12, eu tenho 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Tenho o total. Certo? Professor? Vai quebrando. Desculpa, Henrique. Não, pode falar. Sim. Não, agora eu entendi. Não. Pode falar, Henrique. Pode falar. Então, o Magic Sort ele ganha de outros métodos por causa desse último passo dele, não é isso? Quando você intercala. Porque quando você intercala, você não precisa verificar o vetor todo novamente para colocar nas posições, não é isso? Exatamente. Você intercala é uma coisa muito mais tranquila. Certo?
Porque se eu não fizesse a intercalação, ele seria um vetor de inserção normal, não é isso? Porque é o seguinte, se você não fizesse a intercalação, você teria dois vetores, duas metades ordenadas. Só que a intercalação ela é muito eficiente, ela gasta muito poucos passos. E para ordenar cada uma das metades, você não gasta metade do tempo, você gasta um quarto do tempo. O saque do Magic Sort é esse. Para ordenar metade do vetor, você gasta um quarto do tempo se você fosse usar um algoritmo tradicional. Só que quando, na verdade, eu uso essa recursão, então essa metade eu ainda vou ordenar usando o Magic Sort, a outra metade eu vou ordenar usando o Magic Sort, aí isso fica muito mais eficiente ainda. Certo? Então fica muito mais eficiente. Então intercala requer o uso de um segundo vetor para receber os dados ordenados. Certo? E aí eu vou ter um vetor auxiliar, a gente falou disso. Mas assim, basicamente, o que a gente está se preocupado aqui é saber quantos passos a gente vai gastar. E olha que coisa bonita, gente. Se o número de passos para resolver o Magic Sort é T de N, quando N for 1, eu vou gastar quantos passos? Um passo aqui, outro aqui. Vou gastar 2 passos. Quando N for 1. Quando o vetor for de uma posição só. Se for de mais de uma posição, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver o Magic Sort para a primeira metade e para a segunda metade. Então, eu vou ter T de N sobre 2, que é da primeira metade, e T de N sobre 2, que é da segunda metade. O gasto que eu vou fazer com intercala, que a gente pode ver aqui, que intercala, ele vai realizar N passos. N passos vezes alguma coisa. Porque ele vai varrer o vetor só uma vez para intercalar. Vai varrer cada metade do vetor toda. Então, vai varrer a primeira metade, a outra metade, N sobre 2, juntos os dois dá N. Então, C vezes N. Quando eu calcular isso daqui, isso vai dar 2T de N sobre 2 mais C vezes N. E aí, gente, a gente vai voltar umas casinhas para falar do teorema mestre. O teorema mestre é uma forma de você calcular rapidamente qual é o comportamento de um algoritmo que ele tem essa forma, T de N é A vezes T de N sobre B mais alguma função. E aí, o que é que ele diz? Olha, quando T de N é A, T de N sobre B mais C vezes N é K, eu vou comparar log de A na base B com K. E aí eu vou cair uma dessas três possibilidades. Vamos ver com calma isso. Eu não quero passar os carros na frente dos bois. Certo, gente? Certo? Então, vamos lá. Professor, como é que vai se calcular essas constantes aí? Não vamos mostrar aqui. Magic Sort. O Magic Sort o T do Magic Sort de N é 2 vezes T de N sobre 2, C vezes N.
Alguma coisa do tipo. Complexidade é essa. Quando eu aplico o teorema mestre, o que é que eu tenho? No teorema mestre, T de N é igual a A vezes T de N sobre B mais C vezes N elevado a 1K. No caso nosso aqui, o A vai ser quem, gente? Por comparação, 2. 2. O B, 2 também. 2 também. E o K é o expoente do N, vai ser quem? 1. Quem é log de A na base B? Quem é log 2 de 2 é quem? É 1. Log de A na base B é igual a K. Porque o log de 2 na base 2 é 1. Então, log de A na base B é igual a K. Professor, eu me perdi aí. Como foi que o senhor achou que A é igual a 2, B é igual a 2 e K é igual a 1? Eu não fiz essa conexão, não. Tá. Não sei se você comparou uma fórmula e tinha posições, eu não achei aqui. A fórmula que eu comparei foi essa. T de N é A vezes T de N sobre B mais Cn elevado a K. Com essa fórmula T de N é 2T de N sobre 2 mais C vezes N. Comparei essa com essa. Então, 2 com A, 2 com B, o expoente aqui de N, que é 1 com K. K igual a 1. Ah, entendi. Perfeito? E aí eu aplico o teorema mestre. Aplicando o teorema mestre, eu vou achar o quê? Que é algo que está pronto, gente. Inclusive, quando eu falo do teorema mestre em prova, eu normalmente dou o teorema mestre. Quando log de A na base B igual a K, vai ser O de N elevado a K log de N. Então, vai ser O de... Quem é N elevado a K é N, né? Porque K é 1, N log de N. Quer dizer o quê? Que esse algoritmo daqui, gente, ele não é mais O de N ao quadrado, ele é N log de N. O que eu quero dizer com N log de N? Eu quero dizer que esse algoritmo aqui, vamos supor, quando N for 1024, tipicamente ele vai ser uma coisa tipo N vezes N menos 1 sobre 2. Você que dá N ao quadrado sobre 2, dá 1024 vezes 1024, dá alguma coisa aproximadamente 500 mil operações. E aqui, sabe quanto é que vai dar o merge sort? N log de N. 1024 vezes log na base 2 de 1024, que é 10. 10 vezes 1024, que seria aproximadamente 10 mil operações. Ou seja, para um vetor com 1000 elementos, o merge sort é 50 vezes mais eficiente. Se eu pensar em 1 milhão de elementos, isso daí se torna uma coisa até absurda. Quando N for 1 milhão de elementos, insert vai dar 1 milhão vezes 1 milhão sobre 2, 1 milhão vezes 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 500 bilhões de operações. E o merge sort vai ser alguma coisa tipo 1 milhão vezes log de 2 de 1 milhão. Log de 2 de 1 milhão
vai dar 20. Então, vai ser 20 milhões de operações. Aí não tem nem como comparar. Você tem um vetor com 1 milhão de posições. No insert, eu gasto 500 bilhões de operações. No merge sort, 20 milhões de operações. Vocês conseguem perceber quão mais eficiente o merge sort é? Sim, professor, dá para perceber. Agora, o que eu fiquei na dúvida, no caso, esse teorema mestre, ele vem para a gente conseguir calcular a complexidade quando ela é logarítmica. Ou eu estou enganado? Não, quando o problema é recursivo, e a recursão é naquele formato. Então... nesse caso daí, deu n log de n, mas tem casos que dá n ao quadrado, dá n ao cubo, dá log de n. Quer ver um outro exemplo de... a busca binária recursiva. Você pode fazer a busca binária de forma recursiva. A gente não falou da busca binária, que a gente pega e vai dividir no vetor no vetor. A gente começa pesquisando no meio dele. Aí depois a gente vai dividir no vetor pela metade, a cada passo. Então, a busca binária, você vai realizar um passo e divide o vetor pela metade, até chegar, até chegar em n igual a 1. Quando eu analiso a busca binária, eu vou ver que aqui no caso B é 2, o A é quem multiplica T de n sobre 2, que é 1, e o K é 0, porque eu não tenho aqui mais o número de passos dependente de n, eu tenho o número de passos constante. Então, log de 1 na base 2, que é log de A na base B, é igual a K, logo vai ser n elevado a 0 log de n. A busca binária recursiva é log de n. E a gente já tinha mostrado aqui que a busca binária ela é log de n. A recursiva também é log de n. Vão ter outros exemplos. A gente vai ter uma aula para a gente falar sobre esses exemplos, que a gente vai ver outras situações. Então, professor, esse teorema mestre, ele só é aplicado quando eu identifico que o algoritmo ele é recursivo. Aí, para eu calcular essa complexidade, eu uso o teorema mestre. E é um algoritmo recursivo que divide em partes iguais. Porque aquele algoritmo fatorial ele é recursivo, mas não tem essa mesma característica. Certo? Então, o teorema mestre ele só se aplica em algoritmos que são recursivos e que nessa divisão ela divide, o vetor em partes iguais. Exatamente. Exatamente. Ok? E aí nós temos também, a gente falou aqui do merge sort, né? E eu vou deixar aqui, a gente vai falar rapidamente do quick sort. O quick sort, ele é uma outra forma de fazer a mesma ideia. Só que o merge sort, a gente precisa de um vetor auxiliar. No quick sort, então, eu divido em partes fixas, esse é trivial, e depois eu intercalo. No quick sort, eu tenho partes variáveis. E eu faço isso de uma forma que eu não precise de um vetor auxiliar. Qual a ideia do quick sort? A ideia do quick sort é que você pega o primeiro elemento, que a gente vai chamar de pivô, mas pode não ser o primeiro, pode ser o último, pode ser o do meio, não importa. Vamos dizer que o pivô é o primeiro elemento. Eu vou movimentar ele e movimentar os elementos em função do pivô de modo que fiquem os menores que ele antes e os maiores que ele depois. Então, eu vou... 48 vai para frente, o 21 vai para frente, o 37 vai para frente. O 65 fica aqui. Menores que 65, maiores que 65. E aí eu vou pegar esta partição dos menores e aplicar o quicksort de novo. Pegar a partição dos maiores e aplicar o quicksort de novo. E aí eu vou dividindo. Aqui eu tenho um exemplo, ó. 25, 57, 48, 37, 12, 92, 86, 33.
25 ficou nessa posição, sobre a partição do 12, já está ordenado que é só um elemento. 57, 48, 37, 92, 86, 33. O 57 é o pivô. Separei 48, 37, 33, os menores. 92, 86, os maiores. 48 é o pivô agora da primeira partição. 37, 33, menores. Certo? 37 é o pivô. 33 para cá, 37. Aí eu já tenho aqui as partes ordenadas. Do outro lado aqui, 92, 86. 92 é o pivô. Posiciono 86 antes, 92 depois. Então, eu tenho aqui agora 12, 25, 32, 37, 48, 57, 86, 92. Todo ordenado. Professor? Hã? Sobre o pivô, se a gente escolhe outra posição, se não o primeiro elemento, a gente não acaba tendo uma situação menos favorável, não? Porque, por exemplo, nesse caso de 25, 57, 40, se eu pego, por exemplo, o 37, que é um que não é o primeiro, eu não tenho como saber se o que está anterior a ele está ordenado. Então, eu não teria que fazer mais recursividade para conseguir descobrir isso? Na verdade, depende do pivô que você escolhe, porque você escolher o pivô, o algoritmo que reposiciona, ele vai usar isso como base, vai usar aquela informação como base para reposicionar todo mundo. Mesmo que seja o primeiro, o último, do meio, o algoritmo que reposiciona a gente chama de pivoteamento, particionamento. Então, se é só um elemento, eu não faço nada. Se não, eu descubro que é o elemento do meio particionando o vetor, do início ao fim. E aí eu pego a primeira metade do início a antes do meio, aplico o quickssort, a segunda metade do meio mais um para o fim, aplico o quickssort. Certo? Isso aqui existem várias formas de fazer. Na verdade, a gente vai comparando o pivô. Eu estou usando aqui com o pivô como sendo o início, mas comparo o pivô com os outros elementos e vou trocando. Mas o interessante desse algoritmo de particionamento é uma coisa. Ele executa de forma linear, ele é proporcional a n. É uma coisa. E a outra coisa é que eu não preciso de vetor auxiliar. Certo? Bem, e aí tem um elemento, gente. Ele, tipicamente, o caso médio dele é n log de n. E, tipicamente, o caso... e por qual a ideia disso? No melhor caso, o que é que eu faço? Eu vou ter sorte com o pivô, e o pivô vai dividir em partições iguais. Se eu divido em partições iguais, eu vou cair mais ou menos no mesmo problema do merge sort. Eu vou ter aqui T de n sobre 2, T de n sobre 2, isso aqui é n, proporcional a n, vai ser uma coisa parecida com o merge sort, ou com o merge sort. Certo? No caso médio, quando eu observo diferentes possibilidades, o caso médio ele vai ser n log de n um pouquinho menos eficiente, tem um pouquinho, tipo, 20 e poucos % mais passos. Eu não vou mostrar aqui como é que a gente calcula o passo médio, porque é uma conta um pouco mais elaborada, certo? Mas, na maioria dos casos, ele vai ser também n log de n. E por ele não ter um vetor auxiliar, ele não vai demandar tanta memória quanto o merge sort, ele vai rodar mais rápido que o merge sort. Vai existir um pior caso, quando o vetor está totalmente desordenado, porque aí eu vou gerar muitas partições. E aí eu vou gerar partições
N partições, e aí eu vou percorrer em cada partição todos os elementos. Isso vai dar n vezes n, vai dar n ao quadrado. Bem, gente, o que eu queria mostrar para vocês, de visão geral sobre o algoritmo de ordenação, é que não existe bala de prata. O merge sort precisa de um vetor auxiliar, então ele não é in place. Seleção, inserção e o quick não precisam de vetor auxiliar. Aqui eu tenho outros que eu não falei, que é o three-way kick e o shell sort. O pior caso do merge sort, ele sempre é n log de n. O quick, no pior caso, é n ao quadrado, mas ele também é n log de n nos demais casos, no caso médio, no melhor caso. O pior caso da seleção, inserção, é n ao quadrado, o caso médio é n ao quadrado. A inserção tem um caso ótimo, que é quando está totalmente ordenado, que é n. Se tiver parcialmente ordenado, ele cai perto do caso ótimo. Certo? A seleção, apesar dele sempre ser n ao quadrado, ele só faz n trocas, então isso é uma coisa importante. E tem uma coisa que eu não falei para vocês, que é uma propriedade chamada estabilidade. Se você tiver dois elementos iguais, qual vai ficar primeiro no algoritmo, no vetor ordenado? Estabilidade garante que você tem dois elementos com o mesmo valor, o que já vinha antes continua vindo antes. Aí você, mas por quê, professor? Se é o mesmo valor, qual a diferença que faz? Faz porque às vezes a gente está ordenando, a gente não está ordenando nomes ou números, a gente está ordenando estruturas em que a chave de ordenação é um campo, mas tem vários outros campos ali dentro. Certo? Só tem dois algoritmos que garantem a estabilidade, que é a inserção e o merge sort. Porque quando eu remonto o vetor, vou montando o vetor, eu monto ele sempre da esquerda para a direita. Então, no merge sort, quando eu intercalo, eu verifico primeiro se da primeira partição é menor ou igual, porque se for menor ou igual, eu vou pegar da primeira e não da segunda. Então, como eu pego sempre da esquerda para a direita, eu mantenho a ordem da esquerda para a direita de eventuais dados que têm o mesmo valor. Certo, gente? A inserção a gente também faz isso, a gente vai da esquerda para a direita. Então, esses são os únicos dois estáveis. E não temos bala de prata. Não existe o melhor algoritmo que ordena bem em qualquer caso. Vocês conseguem perceber isso que eu estou dizendo para vocês? Professor, só uma dúvida sobre o in place. Volta na tabela, por favor. Essa primeira coluna in place significa Quer que ele dizer resolve. que não preciso de um vetor auxiliar. Ah, pronto. Ok, certo. Certo? Não preciso de um vetor auxiliar. A ideia de ser in place é essa. Bem, gente. E agora a gente vai falar um pouco sobre vetores e matrizes. A gente vai vocês já viram um pouco sobre vetores, né? O que é um vetor? O vetor é o seguinte, é uma estrutura de dados linear. Ela tem uma base, que é o início do vetor. E a partir daí eu tenho um conjunto de dados alocados, que são regiões contíguas da memória. Então, se eu tenho aqui int xn, eu vou alocar da posição 0 à posição n-1. Quando eu chego na posição n, isso não está alocado, isso pode estar em outra variável. E aí tem uma coisa interessante, é que C não faz crítica. O que é que eu quero dizer com C não faz crítica? Eu quero dizer que se eu digo lá int x10 e quero acessar a posição 20, x20, C acessa. Só que aquela posição não está alocada, eu vou estar acessando possivelmente alguma outra variável.
Isso é o que a gente chama de... Se eu posso estar gravando ou invadindo o espaço de alguma outra variável, que a gente chama de buffer overflow. Certo? Professor, você pode repetir essa situação em que esse buffer overflow se repete? Ou acontece? Bom, imagine, por exemplo, que eu tenho lá int x10. E aí eu faço acesso x0, boto um valor, x1, boto outro, x2, outro, x9, outro. Eu posso botar um valor em x10, x11, x13? Posso. O C não vai... o C não vai distinguir esse valor. Ele permite que você acesse uma área que não está reservada para aquela variável. Isso não é uma coisa, por exemplo, que se você usar Java ou Pascal, ele vai deixar. Mas nesse caso, ele continua sendo contínuo na memória ou ele vai para uma outra? Ele continua sendo... Não, a variável, o vetor continua sendo contínuo. Então, quando eu faço lá x12, x13, ele está acessando alguma posição na mesma sequência da memória que pode ser uma outra variável. Ah, então ele pode sobrescrever. Pode sobrescrever. Isso, inclusive, buffer overflow, se vocês pesquisarem, vários programas foram hackeados por problema de buffer overflow. Porque se o programador não tiver cuidado de tratar as entradas, de verificar que a entrada tem exatamente o tamanho certo, ele pode permitir que, com a determinada entrada que o usuário dê, o usuário sobrescreva outras variáveis. E se o usuário for um hacker e saber mais ou menos quais são os valores que ele precisa colocar naquelas variáveis, ele sobrescreve as variáveis de forma que ele consiga fazer alguma coisa maliciosa. Vocês estão entendendo a ideia da coisa? Ele consegue, por exemplo, com uma variável lá que permite o acesso, ele altera essa variável. Certo? Então, ele pode fazer coisas mais sofisticadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando do buffer overflow? Sim, professor, mas seria interessante você mostrar para a gente um exemplo mesmo, entendeu? Ou então fazer um exemplo. Seria uma coisa do tipo... Eu não estou aqui com o ambiente em C agora, mas é tipo assim, ó. Int x 10. E aí, em algum momento lá, eu faço um scanf. Se eu fizer um scanf... Então, char. Ok? Char x10. Aí eu faço aqui um int z. Vamos dizer que z é uma variável que vai me dizer se eu tenho acesso como administrador ou não. Aí eu faço aqui um scanf x. E aí o usuário coloca um valor mais do que 10 posições ali. Para deliberadamente na memória, logo depois do x tem um 10, logo depois do x tem um z, sobrescrever z. E quando ele sobrescreve z, ele faz o que com z? Ele faz o que ele quiser. Ele escreve e ele altera z para, por exemplo, ser um valor que diga, olha, eu tenho permissão de acesso como um administrador. Isso é o buffer overflow, isso é uma falha, inclusive, de segurança. E isso aconteceu com vários programas importantes na internet,
simplesmente porque os programadores não tinham cuidado de tratar suas entradas e filaram as aulas de estrutura de dados e algoritmos. Se tivessem feito estrutura de dados e algoritmo comigo, não acontecia isso. Né? Então, não sejam essas pessoas. Certo? Um outro exemplo, gente, não é a mesma coisa, só para ilustrar. Vocês já ouviram falar de SQL Injection? Alguém já ouviu falar de SQL Injection? Já. Ó, o que é SQL Injection? É um ataque que é o seguinte, você imagine, tipicamente você desenvolve um programa que a estrutura de banco de dados, que a gente chama de CRUD, cadastro, remoção, update e delete. Create, update, create, remove, update, acho que é isso, é o CRUD. É esse negócio. Aí o que é que a pessoa faz? Ela pega os campos lá, monta com esses campos em um comandos pré-prontos, uma cláusula SQL, que é uma linguagem para manipular um banco de dados onde ela vai inserir aquele dado novo. Se a pessoa souber que você não faz o tratamento dessa string, ela pode colocar um ponto e vírgula, colocar um aspa, colocar alguma coisa que vai fechar aquele comando e logo depois colocar um outro comando dela que vai fazer qualquer coisa, que vai, por exemplo, apagar os dados. E aí a pessoa simplesmente preenchendo o formulário, ela apaga os dados. Por que acontece SQL Injection? Pela mesma forma que acontece em Buffer Overflow, as pessoas não tratam as entradas e permite que eu sobrescreva algo que não deveria ser sobrescrito. Entenderam a ideia da coisa? Entendi. O senhor vai explicar como não fazer isso? Não, como não fazer isso é você verificar a entrada. Como é que eu não faria no caso do Scanf aqui? Eu deveria permitir usar alguma função, alguma verificação que evitasse que a pessoa digitasse mais do que 10 posições. Né? Tem forma de a gente fazer isso. Certo? Bem, mesmo matrizes são armazenadas de forma linear. Então, quando eu faço x22, x00, 01, 10 e 1, vai ser na sequência. O endereço base até de uma posição reservada. Vocês já ouviram falar de ponteiros com o Renato ou com o Antônio Carlos? Já ouvimos pouca coisa, mas já ouvimos já. Mas foi pouco. Já. Certo. Eu não sei se eles falaram com vocês, mas uma coisa interessantíssima é que um vetor é a mesma coisa que um ponteiro. Porque o que é que o vetor tem? O vetor tem o endereço base. Então, quando eu declaro xn, é a mesma coisa que você de fazer int asterisco y. Só que aqui, no caso do x, eu declaro e aloco as posições de 0 a n-1. No caso do y, não. Mas eu posso dizer que o endereço base de y é o mesmo endereço base de x0, que é o endereço base de x. Se eu fizer isso, quando eu falar x2, que é a posição B, é a mesma coisa de eu falar de y2, que também é o B. Porque é o mesmo endereço base. Então, eu posso usar um ponteiro como se fosse um vetor. Porque, basicamente, um vetor é um endereço base de memória e uma notação para poder acessar a partir desse endereço base. Posições pré-reservadas. Ah, professor, mas o ponteiro eu não reservei posições, então eu não posso usar do mesmo jeito. Pode reservar posições. Só que no ponteiro a gente reserva posições usando o malloc. Aqui, por exemplo, eu criei um ponteiro e reservei N posições
do tipo inteiro, do tamanho do tipo inteiro, usando o comando malloc. Então, se cada inteiro precisa de 2 posições de memória, então vai ser 2 vezes n aqui. Vou alocar 2 vezes n posições, que é o que eu preciso para guardar dados do tipo inteiro. Então, quando eu faço, eu digo, se vê esse ponteiro aqui é para guardar dados do tipo inteiro, e eu estou alocando para ele n posições com o tamanho do tipo inteiro, que é o malloc size of int vezes n. Eu estou, na verdade, declarando aqui o vetor y, que vai de 0 a n-1, com o espaço já reservado para isso. Isso, gente, é alocação dinâmica. Porque quando eu faço isso, xn, eu estou alocando em tempo de compilação. Aqui não, aqui eu posso, n pode ser um valor que eu pergunte para o usuário e eu faço essa alocação na execução do programa. E aí eu posso realocar. Ah, não preciso de n, preciso de mais 2 posições. Eu uso o comando realloc. E digo, olha, o meu vetor antes começava na posição y, só que agora eu preciso realocar para n mais 1, mais 2 posições. E ele vai realocar isso de forma objetiva. Se tiver alguma variável que estava lá logo depois do y, ele vai mover essas variáveis e vai realocar para ficar n mais 2 posições. Vocês entenderam até então, gente? Essas nuances? Isso daqui é um curso rápido para a gente entender ponteiros, entender que ponteiro é basicamente uma variável de memória e que eu posso tratar vetores. É um caso especial de ponteiros e que, se eu souber usar os ponteiros, eu posso criar vetores com alocação dinâmica. Certo? Professor, na prática, Oi. no vetor, aqueles elementos do vetor, eles estão em pontos de memória que ficam um do lado do outro, os endereços? Um do lado do outro, estão contíguos, porque o vetor é da natureza do vetor ser contíguo. Certo? E o mesmo, continuando na pergunta de Esivaldo, o mesmo se aplica para os ponteiros, né? Também é contínuo dentro da memória. Exatamente, exatamente. E aí, o que é que eu tenho que fazer, gente? Aí, agora a gente vai... Vou parar aqui, que a gente já viu várias coisas. E na próxima aula, eu vou revisitar listas encadeadas, que vocês já viram um pouco com o Antônio Carlos e com o Renato, possivelmente. E com outro olhar, a gente vai olhar variações de listas encadeadas, vai entender um pouco mais algumas coisas, focado também na quantidade de passos, por isso que a gente vê algoritmos primeiro, para a gente entender a criação da estrutura de dados, vendo o número de passos que eu vou criar, que eu vou precisar, para poder criar estruturas eficientes. E aí, depois de listas encadeadas, a gente vai ver outras estruturas, pilhas, filas, e assim por diante. Agora começa a parte um pouquinho mais leve do curso. Ok? Ok, professor, ansiosa para essa parte mais leve, mas, assim, a gente não viu listas encadeadas ainda, nem com o Renato, e a C, ele deu assim, tá bem no processo introdutório, e a próxima aula dele vai ser só de 19, então acho que a gente vai estar vendo, de fato, esse assunto pela primeira vez com você. Talvez ele tá nessa pincelada, assim, entendeu? É encadeado para que aconteça desse jeito, né? Eu sei que você estava achando que as coisas estavam desconexas, mas é porque eu preciso avançar um pouquinho com algoritmos para depois chegar nessa parte de estrutura. Porque se a gente não entender um pouco como é que os algoritmos funcionam, a gente vai ficar olhando para as estruturas e não vai entender qual é a estrutura mais eficiente que a outra, o que é que uma tem melhor que a outra, porque todas essas estruturas que a gente vai mostrar a partir de agora, ela tem algoritmos de manipulação associados para inserir, para remover, para buscar. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Agora está fazendo sentido. Porque antigamente, misericórdia, né? Misericórdia, nem Jesus na causa, essas coisas todas. É muita abstração, né? Essa disciplina. Mas, gente, computação é abstração. Né? E em algum momento a gente precisa
abrir a mente, abstrair, meditar um pouco nos algoritmos, entendeu? Então, faz parte. Ok, pessoal? Então, muito bom ficar com vocês, brincar com vocês. Viu, professor? Oi? Eu frisasse mais um pouquinho nesses dois temas, né? No caso, na contagem e na lista, né? Eu acho que, para mim, é o que mais eu tenho dificuldade de aprendizado. Não sei o resto da turma, né? Mas, para mim, é as listas de contagem. Eu acho que é o que mais quero. Pronto, a gente vai tentar trabalhar isso. Ok? Então, pessoal, that's all, folks.